O São Paulo não é um circo falindo, mas a palhaçada vai acabar. Depois de uma temporada repleta de vexames em campo, mais de 70 lesões, canetas emagrecedoras, camarotes clandestinos, transfer ban e até uma cachoeira clandestina nas dependências do clube, a luz da esperança acendeu com força. É, meus amigos torcedores de clubes rivais, a piada tem data e hora para acabar e vamos conversar muito sério sobre isso. E calma, que eu já chego lá. E vou falar também do Palmeiras que está cobiçando uma cria de Cotia. O negócio está sério, hein? Segundo reza a lenda, o Palmeiras está preparando uma proposta. E conhecendo o Palmeiras como eu conheço, se bobear leva até um medalhão do São Paulo que botou o clube contra a parede e parece que não vai permanecer. Mas eu gostaria que antes de entrar nesses assuntos, você deixasse o like para me ajudar a fazer esse vídeo decolar na plataforma. Pense que vai ficar bravo porque eu falei isso, meu amigo, nem a Leila Pereira está satisfeita com o desempenho do plantel. E olha o que ela falou dos jogadores na reunião do conselho. Eu falo do fundo do coração para vocês, tá? Por que eu não fiquei satisfeito? Porque estivemos muito próximos. Foram três finais. E para você chegar na final, é porque nós tivemos competência, não é? Então, é por isso que o gosto amargo é esse. E eu vou dizer com toda sinceridade, tá? Como é que eu posso querer ser campeão da Libertadores se meus jogadores não deram um chute a gol? Vocês conhecem alguma forma de ganhar um jogo sem fazer gol? Eu não conheço. Mas aí agora eu não posso falar isso fora, porque senão eu vou chatear meus atletas. Não, tem que falar sim. A responsabilidade é deles, não é minha. Eu fiz o que eu pude, eu investi o que eu pude, eu dei todas as possibilidades. Mas eles não tiveram a capacidade. Que esculacho, hein? E ela ainda esfregou na cara de todo mundo que investiu uma bala no time. E não vai parar por aí, viu? O ano que vem ela vai investir mais dinheiro ainda. E segundo informações, a Madame está querendo até o Beraldo, o ex-zagueiro do São Paulo formado em Cotia, que comemorou com o PSG aí a conquista do Mundial em cima do Flamengo. E dizem que a qualquer momento ela pode lançar uma proposta pelo jogador, enfim, tá? Só que vamos por partes. Para começo de conversa, o Beraldo acabou de ser campeão do mundo com o PSG. O Palmeiras não sabe o que significa isso, mas eu vou explicar. Só pelo fato de ser campeão mundial, o valor dele dispara. E vários clubes do mundo, principalmente os europeus, começam a focar no jogador e entrar em disputa por ele. Aí o valor aumenta mais ainda. E o Beraldo tem apenas 22 anos de idade com mercado principalmente na Europa. Você acha que ele vai voltar para o Brasil para jogar no Palmeiras? E outra coisa, a Leila Pereira precisa parar com essa velha mania de contratar ex-jogadores de clubes rivais diretos. Isso não está dando certo, desde quando ela contratou o Caio Paulista no final de 2023. De lá para cá, ela investiu uma bala no time. Só ganhou um campeonato paulista o ano passado. Depois trouxe o Andreas Pereira, que jogou no Flamengo, trouxe o goleiro Carlos Miguel, que jogou no Corinthians, agora tá de olho no Gerson, que era do Flamengo, Beraldo, que era do São Paulo. E já perdeu o controle, hein? Daqui a pouco ela traz o Gabigol, vai atrás do Pedro Queixada, do Fagner, faz uma proposta aí pro empresário do Rian Francisco, que infelizmente se machucou, mas é um baita de um centroavante. E se bobear, leva até o Luciano para lá. Não sei se você está sabendo, mas o empresário do Luciano já está leiloando o jogador. E olha só o chaveco dele. Acreditamos que o São Paulo queira renovar o contrato. Acho que vamos ter uma briga boa de permanência ou talvez de uma transferência para o novo clube. Isso está muito incerto, disse o Ângelo Canuto, empresário do Luciano. E o contrato do Luciano termina só no final do ano que vem, para a alegria de muitos e para a tristeza de muitos também, porque a torcida é dividida com relação ao Luciano. E se você for torcedor do São Paulo, de que lado que você está? Do fora Luciano ou do fica Luciano? Comenta aqui embaixo. E se você for torcedor de outro clube, você queria ver o Luciano jogando no seu time? Escreve aí que eu quero saber. E outro dilema que está rolando por aí é sobre a situação do Brenner, que inclusive jogou com o próprio Luciano naquele ano lá que o São Paulo estava quase ganhando o Campeonato Brasileiro, de repente resolveu rolar o barranco. E o Brenner parece que não deu muito certo na Europa e está voltando para o Brasil. E já se colocou em leilão também. E segundo informações, ele foi oferecido até para o Palmeiras. É outro ex-São Paulo que foi oferecido para o Palmeiras. Desse jeito fica difícil, né? E a situação é essa. Se o São Paulo quiser, de fato, trazer o Brenner de volta e o Palmeiras também se interessar por ele, ele vai para o Palmeiras.
porque o São Paulo não tem condições financeiras de brigar nem com o Mirassol. E a situação de São Paulo está tão feia que não tem condições nem de mandar limpar a calha. Você viu, depois do temporal que aconteceu com as dependências do clube, começou a chover lá dentro. Se os caras ficassem no tempo, se molhava menos do que lá dentro. E olha só que curioso, tudo isso aconteceu no mesmo dia do anúncio do Diego Fernandes, que é o multimilionário conhecido como Paulo Nobre São Paulino. E justamente nesse dia ele fez o anúncio do projeto São Paulo Day, que vai rolar no dia 6 de abril de 2026. E se você não sabe o que é o São Paulo Day, eu vou te explicar resumidamente. É um projeto com envolvimento de empresários e empresas de dentro e de fora do Brasil com interesse de investir no São Paulo Futebol Clube. Isso foi só um resumo, mas não para por aí. Eu entendo que a vida é feita de oportunidades. E se você não aproveita aquela oportunidade que a vida está lhe dando de bandeja, de repente ela demora para voltar ou nem vem mais. E se tem um momento que o São Paulo pode sair do fundo do poço, que o São Paulo pode sair da merda, esse momento é agora. E se essa diretoria não abrir as portas para esse cara ajudar, aí eu vou desconfiar que está tendo alguma coisa muito errada lá dentro. E aí tem que envolver polícia e ter uma bela de uma investigação. Porque a gente precisa saber o porquê esses caras não querem largar esse osso aí. O São Paulo está bem próximo da falência. Porque a falência moral já aconteceu. Agora só falta o clube quebrar. E se continuar na mão desses caras, isso vai acontecer. E não vai demorar. Mas se acontecer dessa diretoria abrir as portas e deixar esse cara trabalhar, aí os dias de piada estão contados. Vai acabar a palhaçada. E você tem fé que isso vai acontecer ou 80 milhões e meio de reais com vendas de atletas, 3 milhões e meio de reais para a festa junina. Ou seja, vamos arrecadar aqui 180 milhões e meio de reais, aí depois a gente tira 3 milhões e meio para maior festa junina da história do mundo. Ah, cara, é só no São Paulo mesmo. E 180 milhões de reais em vendas, já sabemos o que vai acontecer. O Saldão de Cotia tá daquele jeito, rapaz. Tem que vender pelo menos uns 5 moleque da base ali para conseguir atingir essa meta orçamentária, né? O orçamento também prevê 542 milhões e 200 mil reais em despesas só com futebol profissional, isso englobando salários, premiações, logísticas e custos operacionais. Ainda não sabemos as metas esportivas, né? Mas com toda certeza será acima do que deveria ser. A informação do Thiago Leifert aponta que só na Copa do Brasil o São Paulo prevê chegar na semifinal, o que é bizarro, né? Agora, 3 milhões e meio para a festa junina. Parabéns, viu? Aí, Dedé, conseguiu, hein, Dedé? Olha só agora a informação do jornalista Paulo Giacomelli, abre aspas. O São Paulo tinha direito a 260 milhões de reais via FIDIC, mas, após receber aproximadamente 150 milhões, teria destinado cerca de 30% para outros fins que não a quitação de dívidas bancárias previstas no acordo. Diante disso, o repasse do valor restante teria sido congelado, fecha aspas. Por isso que o São Paulo não pegou o que tinha direito. Lembra que eu trouxe informação aqui pra vocês? Falei assim, pô, o São Paulo tinha 250 milhões aí pra pegar de empréstimo, pegou 170, pegou menos do que precisava, do que poderia pegar. Foi por isso. Não porque os caras têm planejamento, porque os caras souberam ali gerir o clube. Não, é porque ficou congelado e eles não podiam, porque eles destinaram 30% do valor para outros fins que ninguém sabe para o que foi. Olha só, impressionante, cara. O congelamento aconteceu no primeiro semestre deste ano, tá? O São Paulo ainda terá que devolver o valor que foi já repassado. E os bastidores do São Paulo tá uma loucura, pra dizer o mínimo, né, nação? Pelo amor de Deus, é impressionante. E a troca de jogadores com o Botafogo teve atualização, rapaziada. O clube carioca tá sem técnico, né? O David Ancelotti foi demitido e talvez o negócio pode melar ali por conta da saída dele. Acho que não, viu? O Globoesporte.com afirma que as partes, os clubes, avançaram nas negociações. Segundo o GE, Pablo Maia, Ferrarese e Rodriguinho devem ir para o Botafogo. O Ferrarese todo mundo já sabe que é o que tá mais avançado, né? O restante é um entrave. O zagueiro, inclusive, já acertou detalhes contratuais com o Botafogo. O São Paulo quer uma remuneração pelo empréstimo de 1 ano, né? O empréstimo vai ter passe fixado em 5 milhões de euros, como todo mundo já sabe, com o Botafogo pagando o salário integral do venezuelano. O São Paulo teria ali
definido alguns nomes ali para realizar a troca, né? Nomes de jogadores do Botafogo, como um deles é o Vitinho, que interessa o lateral direito. Contudo, o Vitinho tá de férias e ele só quer definir o futuro dele após as férias. Então ele vai ficar até janeiro de férias, só depois de janeiro que ele vai começar a conversar sobre o seu futuro e quem sabe vir pro o São Paulo tá louco para contratar o Vitinho, tá, rapaziada? Essa que é a verdade. Bom, Rodriguinho e Pablo Maia parece que também avançou, mas não dá para confirmar de fato. Outro nome que agrada a diretoria São Paulina é o de Joaquim Correa, que tem o aval do técnico Hernan Crespo. O Botafogo topa pagar até 60% do salário do uruguaio para ele jogar no tricolor, tá? Mas mesmo assim ficaria um valor alto pro São Paulo pagar o restante. O nome de Tuco Correa parece estar ganhando força no São Paulo, tá? Tuco Correa que inclusive tem muitas lesões na carreira, viu, rapaziada? E ganha um salário altíssimo. Agora, Ferrarese por Vitinho, eu acho uma boa troca, tá? Se for só Ferrarese por Vitinho só, eu acho uma boa. Você aceitaria essa troca? Comente aqui abaixo. Sobre o Rodriguinho, rapidinho, Bayer Leverkusen, Ajax e outros clubes da Europa também demonstraram interesse na contratação de Rodriguinho. E o São Paulo já tinha uma esperança muito grande de fazer uma grande venda com o Rodriguinho em breve. Será que vai melar, vai liberar pro Botafogo em troca de um jogador refúgio, ao invés de vender o Rodriguinho, já para pensar na possibilidade de alcançar a meta do ano que vem? Vamos ver, né? Outra troca que avançou e bastante, e agora parece que foi acertada, é do São Paulo com o River Plate. De acordo com o jornalista André Hernan, já pode cravar o acerto, viu, nação? O São Paulo acertou a compra em definitivo de Enzo Dias e Gonçalo Tapia. Giuliano Galopo fica no River Plate também definitivo. O Enzo Dias já tinha atingido a meta estipulada ali no contrato de empréstimo, então o São Paulo já seria obrigado a comprá-lo em definitivo. O Gonçalo Tapia estava emprestado até junho do ano que vem, né? Mas o atacante já tinha manifestado o desejo de permanecer no São Paulo em definitivo, permanecer por mais tempo e tal. A diretoria São Paulina estava louca para comprá-lo em definitivo também, como eu já falei para vocês em outras oportunidades. Eu acho que eu tô falando rápido demais, né? Então vamos respirar um pouquinho aqui. Bom, Tapia será jogador do São Paulo em definitivo. Vamos aos valores, que é o que realmente importa pra gente, né? O São Paulo pagou 30 milhões de reais no Galopo e 23 milhões de reais no Ferrarese. São 53 milhões de reais nesses dois jogadores. Em troca, virá pro São Paulo Gonçalo Tapia e o Enzo Dias, talvez o Tuco Correa. Se entrar o Vitinho, até dá pra pensar, né? Mas se não entrar o Vitinho, pra mim não compensa. O Correa tem 31 anos de idade, recebe um salário altíssimo e teve 29 lesões, ficou mais de 429 dias parado por conta de lesão. Enfim, você gostou da troca? Comente aqui abaixo a sua opinião. Galopo por Enzo Dias e Gonçalo Tapia, comente aqui abaixo, tá? O São Paulo demonstrou interesse na contratação de Gemes, zagueiro do Mirassol, como todo mundo já sabe, é um zagueiro jovem, bom de bola, jogou muito no Mirassol, desperta o interesse do mercado também brasileiro e internacional. Até agora não tivemos uma resposta definitiva em relação a isso, mas o vice-presidente do Mirassol falou sobre o caso. Segundo ele, em entrevista, o São Paulo fez uma procura sim pelo zagueiro, tá confirmada a informação. O vice-presidente disse o seguinte, abre aspas, na entrevista: para vender o Gemes para o São Paulo, teria que ter alguma garantia real. É um clube fantástico e maravilhoso. O presidente, Júlio Casares, me ligou na sexta-feira. Precisamos fazer uma parceria, fecha aspas. Ou seja, deixa bem claro aqui, se não tiver garantia que vai pagar, não tem como fazer negócio. E por que ele pede essa garantia? Porque o São Paulo é um clube caloteiro, gente. É isso, os caras não estão confiando. E o Mirassol, um clube bem gerido como é, obviamente que não vai aceitar qualquer coisinha não. Até onde sabemos, não há proposta oficial pelo zagueiro Gemes, tá? O São Paulo manifestou interesse na contratação, mas não fez proposta. Agora o dirigente do Mirassol confirma que houve a procura, mas oferta ninguém falou a respeito. Vamos aguardar para ver. Até agora nada de reforços. O Danielzinho tem um acordo verbal, mas ainda não assinou o contrato. Inclusive o Mirassol tentou renovar o contrato com o Danielzinho nos últimos dias, mas não conseguiu não. Ele tá disposto a jogar no... Que o Ministério Público requisita inquérito policial em caso de camarote. E aí que estão todos os detalhes, recomendo a quem não abriu ainda a matéria que vá lá ler também, porque, claro, tem algumas coisas que são um pouco complexas e é importante cada um ler por si só. Eu vou dar uma rápida passada por aqui, mas o Ministério Público de São Paulo requisitou, então, a abertura de inquérito policial para apurar suspeitas relacionadas a essa venda ilegal dos camarotes que foi divulgada pelo Globoesporte.com. Segundo o Ministério Público, que recebeu uma notícia de fato protocolada sobre o tema, a requisição do inquérito busca esclarecer responsabilidades e aprofundar a apuração sobre possíveis irregularidades na utilização do espaço. E aqui tem uma aspa do promotor José Reinaldo
Guimarães Carneiro, designado para a decisão responsável pelo encaminhamento do caso à Polícia Civil. Abre aspas. O Ministério Público viu indícios muito sérios de possível corrupção privada no esporte, também crime de coação no curso do processo por conta das ameaças divulgadas no áudio, condicionando uma pessoa a retirar uma ação que já ocorria normalmente no Poder Judiciário. Então já estão aqui todos os detalhes também da matéria, informação de última hora do nosso Gabriel Sapri. Eu já ia passar para você, inclusive, para você trazer o que você tiver de detalhes por aí, comentar também sobre as autoridades agora agindo dentro de São Paulo. Nossa, hoje eu tô. É que, mano, começou o dia tão caótico, a gente ficou até 3 da manhã, vocês mais, né, que vocês foram comer. E aí já acorda cedo com o negócio pegando fogo, tô meio pilhada, interrompendo aqui, enfim, mas a gente se ama. Imagina, fica tranquilo, que isso. Não, mas só um detalhe, né? Porque eu acabei de desligar com o promotor, né? Como você falou, quando algum colega nosso, no caso, irmão, né? Gabriel Sá dá uma matéria, a gente, como jornalista, a gente tem que. Obviamente, eu sei que o Gabriel tá certo, mas a gente tem o princípio básico de dar uma ligada, tipo, só me confirma aí também, para publicar aqui na TNT e tal. E aí eu falei com o promotor, o José Reinaldo, agora no telefone, né? O Gabriel, inclusive, me passou o contato, pra galera ver como a gente se ajuda, né? E um detalhe que eu não tinha entendido e é muito importante, esse inquérito policial, ele pede investigações da Mara Casares e do Douglas Schwartzman, porque eles são envolvidos diretamente no áudio, mas ele também pede investigação de Júlio Casares e Márcio Carlo Magno, porque eles são citados no áudio como parte do esquema, digamos assim, de certa maneira, né? O presidente já está sabendo, o Márcio Carlo Magno vai te perdoar se você tirar. Então, eles estão envolvidos no áudio. Então, não é só nas pessoas envolvidas diretamente na conversa. São os 4. Os 4 vão ser, se a polícia decidir abrir de fato, né? Agora vai para a polícia isso, sai do Ministério Público. São os 4 que serão investigados. Douglas, Mara, Júlio Casares e Márcio Carlo Magno. É importantíssimo esse detalhe que você traz, importantíssimo. E aproveitar já para pedir a sua opinião, né? Você trouxe a informação, sua opinião. Para mim é ótimo isso. Claro que não é ótimo todo caso que está acontecendo, mas é ótimo que as autoridades externas se envolvam nesse caso. Porque se for depender de auditoria interna, se for depender dos caras que estão lá investigarem, não vai acontecer nada. Porque está todo mundo, direto ou indiretamente, envolvido ali. Você trouxe a informação ontem na TNT, a gente repercutiu aqui também no Arquibancada, porque o Douglas Schwartzman e a Mara estavam na reunião do conselho. Ou seja, se for depender dali de investigação interna, investigação particular dentro de São Paulo, nada vai acontecer. Então eu acho positivo, claro, depois de ter acontecido tudo isso, que o Ministério Público se envolva também, a polícia se envolva na investigação desse caso. Eu concordo também, Boni, e assim, eu acho que isso é muito porque, como você falou, todas as pessoas ali, de certa maneira, elas são envolvidas. Todas é foda, né? Deve ter algumas pessoas no conselho que ficam pé da vida com essa situação. Mas, no geral, as pessoas, elas são coniventes, né? Grande parte das pessoas, porque sabe o que acontece, né? É muito o que o próprio Douglas fala, não sou eu que estou falando, foi ele que falou que todo mundo ganha dinheiro. Então, de fato, você cria uma dúvida, né, do nível de apuração e responsabilidade com a verdade que essas pessoas têm. E isso não é um problema do São Paulo, é um problema da vida, de imparcialidade. É normal, você precisa que uma instituição não envolvida investigue as coisas, porque aí você consegue cortar pela raiz, entendeu? Porque eu nem sei, tá? Mas vamos supor aqui, no Arquibancada Tricolor, o Senna tá sabendo de todo o nosso esquema aqui. Só que ele vai cortar nós 3, entendeu? Agora, o Ministério Público vai cortar nós 3, a polícia, e o Senna, porque o Senna sabia de tudo, caso o Senna saiba, entendeu? Então, é meio que... Não, no caso a gente faz várias coisas erradas, o Senna sabe mesmo, vai todo mundo preso junto, mas enquanto ninguém denunciar lá no Ministério Público, a gente vai vivendo. Então é meio que isso, entendeu? De fora você tem uma perspectiva completamente diferente e você corta o problema da raiz, né? E não só superficialmente, que é o que eu acho que vai caminhar para acontecer se a polícia não se envolver. A gente viu, o próprio Carlos Magno não está sendo citado em nada. Nada, ele continua normal comandando o futebol de São Paulo depois de ser citado no áudio. Então, assim, isso já é um ótimo exemplo que a decisão ela não é imparcial lá dentro, investigada pelas pessoas de dentro. E teve uma confissão do Carlos Magno também. Talvez não seja de uma participação direta, mas confissão na entrevista para o GED, que sabe descobrir o caso e que não puniu quem estava envolvido. Para mim, isso é uma confissão.
Quando é um crime, né? Quando é um crime, meio que isso é uma confissão de que você sabia do Exato. crime, né? E até onde eu sei, você saber de um crime e não denunciar é um crime também, né? Exatamente, exatamente. Felipe Oliveira, o que você pensa sobre? Cara, eu acho importante esse movimento do Ministério Público. A gente sabe que, cara, muitas vezes a gente escuta muito, né? Que, fulaninho ali tem um esquema de ingresso, ciclano se envolveu no esquema ali. Nunca tinha feito uma investigação de fato aprofundada. E agora, acho que isso é muito importante. Claro que eu não queria estar vivendo esse momento sendo torcedor de São Paulo. Ninguém queria estar passando por isso. Mas eu acho que é importante você passar por isso para achar e ver quais são as laranjas podres. Claro que não é um, não é dois, não são três, não são quatro, são muitas laranjas podres dentro do São Paulo. Então, você ir com o Ministério Público, porque se a gente depender, como você falou, Bani, de uma investigação interna, cara, de caras que com certeza já sabiam do que estava rolando, é muito, muito difícil. Ia passar pano para um, para outro, o Ministério Público, em tese, teria que ser isento dessa relação interpessoal do que talvez uma investigação interna faria. Então, eu acho positiva essa movimentação. São Paulo passa por um momento delicadíssimo, cara. É delicadíssimo isso que está acontecendo, mas é importante demais para que o rumo e o futuro do São Paulo seja um pouco melhor. A gente vai ver algumas laranjas podres saindo da diretoria, muita coisa sendo desmascarada nos próximos dias. Eu acho isso muito, muito importante para o futuro do São Paulo. Como vocês falaram, o Carlos Magno em nenhuma situação, nenhum momento foi citado, sendo que no áudio ele praticamente confessa que ele sabia do esquema e tudo mais. E isso não aconteceu em nada, não teve nenhuma mudança, não teve nenhuma citação ao CEO do São Paulo. Acho que com o Ministério Público envolvido no negócio, acho que a gente pode ter respostas bem mais esclarecedoras e, claro, a gente tem que também torcer e a gente espera que o Ministério Público faça um trabalho digno e que, cara, seja um trabalho correto nessa investigação. Mas, cara, eu acho que a gente vai ver mais laranjas podres saindo e vai ter uma noção ainda maior da realidade do que só tivesse uma investigação interna, Bani. A gente tem que ficar em cima também, a imprensa ficar em cima dessas investigações do Ministério Público e tem que sempre, o Raí falou esses dias assim, não pode cair no esquecimento. E o Paulo Nobre até reproduziu a frase que foi dita no áudio aqui, eu ganhei, você ganhou, todo mundo ganhou. Acho que o torcedor não pode esquecer do que foi esse áudio, não pode deixar cair para debaixo do tapete, porque foi um negócio muito sério. Foi um negócio muito sério. Mas foi um camarote só, não, é muito sério. Se está no nível de um camarote, está completamente submerso à corrupção, é porque tem coisa muito maior ali que está acontecendo também, pode ter certeza. Ô, Boni, e o promotor, ele falou aqui no telefone, né? Ele falou, cara, o que a gente precisa agora, o nosso próximo passo é entender o tamanho disso, né? Ele falou, eu não sei se é um camarote, e eu não sei quantos shows e quantos casos, quantos eventos, há quantos anos. Isso é uma das coisas que a polícia, no caso, entraria para descobrir, né? Porque nesse caso, cara, o São Paulo tem uma grande quantidade de camarotes e pode ser que isso ocorra em vários deles, né? Vazou um, deu ruim um, porque a querida Adriana decidiu entrar na justiça no meio de um esquema de corrupção. Mas podem ter vários, né? Então essa é uma das funções também da polícia, descobrir se tem mais coisas acontecendo em relação a isso, né? Em relação ao camarote. Não, é um negócio impressionante, porque realmente é um projeto de poder, de se beneficiar das estruturas do São Paulo Futebol Clube em benefício próprio. Só que é isso, eles foram atrapalhados, fala a verdade, palavra clara, pela burrice. Foram atrapalhados pela burrice deles próprios, de querer mais e mais sobre uma coisa que já estava na mão deles. Gente, no São Paulo hoje é muito fácil você se manter no poder, porque é muito fechado. Por que isso? Porque é tudo feito de forma indireta, tudo reservado a esse pequeno grupo de pessoas que tomam as decisões de forma pensando muitas vezes no que elas vão ganhar com isso. Só que aí o pessoal acho que esse sentimento de impunidade, ele, não sei, tão exacerbado que as pessoas cometem essas atitudes burras. Por exemplo,
essa queridíssima Adriana aí, que, pô, beleza, foi por conta dela que isso foi divulgado. Mas ela foi muito burra, Boni. Meu Deus do céu, ela foi muito burra. Ela foi. O Douglas Schwartzman, no áudio, ele praticamente chama ela de burra, né? Porque ela entra na justiça para requisitar um direito que ela não tem, porque é algo legal que eles estão fazendo. É um negócio assim completamente maluco que acontece dentro de São Paulo. Porque isso me faz questionar. Mas no fim ela vai salvar o São Paulo, né? A Adriana é ídolo do São Paulo. Ela vai salvar o São Paulo pelo caminho errado, né? Mas é porque a gente viu que pelo certo também não estava dando, né, Boni? Então vai pelo errado mesmo. Exatamente. Não, e até ainda na linha do comentário do Doug aqui, burrice não é roubar, é ser descoberto. Não é isso. É que assim, é que me dá gente, isso pega pesado também, né? A gente tá. É uma vontade para não entender. Puta que pariu. É um negócio impressionante. Até porque eu quero falar que me dá um sentimento até de indignação, claro, por tudo que acontece. Mas, tipo, olha por quem São Paulo está sendo roubado. Olha as pessoas que estão roubando São Paulo. São pessoas burras. São pessoas incompetentes que estão roubando São Paulo. A instituição foi sequestrada por pessoas burras. Isso me deixa muito indignado. Não tanto quanto o fato em si, mas esse detalhe me deixa muito indignado. É um negócio impressionante. A Adriana mitou, o pessoal falando aqui. A Adriana também roubou São Paulo, gente. Ô Boni, inclusive, deixa eu só falar um negócio aqui. Eu tô meio que digitando porque eu tô escrevendo a matéria sobre isso aí, né? Mas tô prestando atenção aqui. E só um detalhe que eu tô escrevendo a matéria e lembrei: o promotor falou que alguém pediu, tá? Mas tem mais um guerreiro aí salvando São Paulo que a gente não sabe quem é, uma pessoa que pediu para não ser identificada externamente, mas é uma pessoa, não foi uma denúncia anônima. Alguém chegou lá no Ministério Público e pediu para que o Ministério Público tomasse providências em relação ao caso dos camarotes. E aí esse caso caiu na mão do promotor José Reinaldo, que foi quem falou comigo e com o Sá. E enfim, aí agora vai para a polícia e tal. Então foi mais um guerreiro aí que fez esse movimento. Olha lá. Então, a gente tem que olhar para as pessoas que de fato ajudam o São Paulo de alguma forma. Enfim, para a gente passar de pauta, mas ainda nesse sentido, ainda tem hoje temas para a gente falar em termos de mercado da bola e essas possíveis negociações com o Botafogo, também com o River Plate. Mas seguindo essa linha, aproveitando essa informação que o Gabi publicou hoje de manhã.